Existe um arquiteto silencioso do sofrimento futuro na vida de milhões de homens, e ele está bem ali, no prato de comida deles. Em meus anos de consultório, vi inúmeros homens chegarem ao meu consultório depois dos 65 anos, exaustos e angustiados com as idas constantes ao banheiro, principalmente durante a noite. Eles chegam acreditando que isso é simplesmente uma parte inevitável e cruel do envelhecimento, uma sentença contra a qual não há apelo. Eles se resignam a noites mal dormidas e a uma ansiedade constante, sem imaginar que a origem do problema pode ser muito mais controlável do que pensam. A verdade é que, para muitos deles, esse declínio foi lentamente construído ao longo de décadas por alimentos comuns, aqueles que fazem parte do dia a dia. A parte mais trágica dessa história? Eles não tinham a menor ideia de que estavam se prejudicando. A maioria só busca ajuda quando o problema se torna inegável, mas a essa altura, o dano já está profundamente enraizado no corpo. E se eu lhe dissesse que uma das ferramentas mais poderosas para apoiar a saúde da sua próstata não é um remédio ou um procedimento complexo, mas uma simples mudança na sua lista de supermercado? Fique comigo, porque entender isso não é apenas sobre conforto. É sobre resgatar sua qualidade de vida antes que seja tarde demais. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Minha autoridade não vem de títulos acadêmicos pendurados na parede, mas de anos na linha de frente da medicina, sentada em frente a homens como você, ouvindo suas preocupações e observando os padrões que se repetem. Eu vi de perto as consequências reais da negligência. E, felizmente, também testemunhei os incríveis benefícios que um cuidado proativo pode trazer. Minha abordagem é direta, empática e baseada na ciência que vejo funcionar na vida real. Estou aqui não para julgar, mas para empoderar você com o conhecimento necessário para tomar as rédeas da sua própria saúde. O tema da saúde da próstata é crucial porque ele é cercado por um véu de silêncio e desinformação. Os sintomas, como a vontade frequente de urinar, um jato mais fraco ou a necessidade de acordar várias vezes à noite, desenvolvem-se de forma tão gradual que são facilmente descartados como coisas da idade. Muitos homens aceitam essa condição como um fardo inevitável, uma consequência natural do tempo. Essa normalização é perigosa, pois impede que a causa raiz do problema seja investigada e abordada, permitindo que um pequeno incômodo se transforme em um grande obstáculo para o bem-estar. Além da progressão lenta, existe um tabu social significativo que impede conversas abertas sobre o assunto. A vergonha e o constrangimento associados a problemas urinários e sexuais fazem com que muitos homens sofram em silêncio. Eles evitam compartilhar suas preocupações com parceiros, amigos e até mesmo com seus médicos. Esse isolamento agrava o problema, pois a falta de informação os deixa vulneráveis a soluções ineficazes ou a simplesmente ignorar os sinais que o corpo está enviando. O medo de um diagnóstico grave, como o câncer, também paralisa, adiando uma busca por ajuda que poderia ser transformadora. Para entender como a alimentação impacta tudo isso, primeiro precisamos falar sobre a próstata. Pense nela como um porteiro do corpo masculino, uma glândula do tamanho de uma noz localizada logo abaixo da bexiga. Ela tem uma função dupla e vital. Controla parte do fluxo urinário e produz o fluido que nutre e transporta os espermatozoides. Quando esse porteiro começa a ter problemas, todo o sistema ao redor é afetado, gerando os sintomas que tanto incomodam e prejudicam a qualidade de vida, especialmente com o passar dos anos. À medida que os homens envelhecem, mudanças hormonais naturais fazem com que a próstata tenda a crescer, uma condição conhecida como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. É importante frisar que este é um processo biológico normal, não necessariamente uma doença. No entanto, o ponto central que muitos ignoram é que a velocidade e a gravidade desse crescimento, bem como a intensidade dos sintomas, são fortemente influenciadas por fatores do nosso estilo de vida,
com a dieta ocupando um papel de protagonista absoluto nesse cenário. O que você come pode acelerar ou desacelerar esse processo. Aqui chegamos ao ponto mais importante de toda a nossa conversa: o papel da inflamação crônica de baixo grau e do estresse oxidativo. Imagine essa inflamação como um fogo brando e latente, queimando silenciosamente dentro do seu corpo. Certos alimentos que consumimos diariamente agem como lenha seca, mantendo esse fogo aceso por anos a fio. Esse calor constante e invisível irrita o tecido delicado da próstata, incentivando-o a inchar, a crescer e a pressionar a uretra, causando todos aqueles problemas urinários que tiram o sono de tantos homens. Agora, pare e pense por um instante. E se aquele molho que você considera saudável para a sua salada, ou o pãozinho que você come fielmente todas as manhãs for, na verdade, uma fonte oculta dessa inflamação? E se a bebida que você escolhe para relaxar no fim do dia estiver secretamente alimentando esse fogo interno? São essas conexões surpreendentes e muitas vezes ignoradas que vamos desvendar agora, começando pelos erros mais comuns que podem estar sabotando a sua saúde prostática sem que você perceba. Vamos começar limpando o terreno. O primeiro pilar da higiene alimentar é reduzir ou evitar os principais gatilhos inflamatórios. A primeira grande categoria problemática é a dos alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. Pense em bolos, biscoitos, refrigerantes, salgadinhos e refeições prontas. Esses produtos são desenhados para serem hiperpalatáveis, mas, ao mesmo tempo, disparam respostas inflamatórias agudas no corpo. O excesso de açúcar, em particular, sobrecarrega o sistema e cria um ambiente interno propício para a inflamação prosperar, afetando diretamente a próstata. A segunda categoria de atenção são as gorduras não saudáveis, especificamente certas gorduras saturadas e as gorduras trans, frequentemente encontradas em frituras, margarinas e produtos industrializados. Essas gorduras não apenas contribuem para problemas cardiovasculares, mas também desempenham um papel direto na promoção da inflamação sistêmica, aquele fogo brando que mencionamos. Elas desregulam as vias anti-inflamatórias naturais do corpo, deixando tecidos como o da próstata mais vulneráveis a danos e ao crescimento descontrolado. A escolha correta das gorduras é, portanto, um ato de proteção. Por fim, o excesso de carne vermelha e principalmente de carnes processadas como linguiça, presunto e salame também está ligado a um aumento nos marcadores inflamatórios do corpo. Não se trata de demonizar um alimento específico, mas de reconhecer que um padrão alimentar com alto consumo desses produtos pode contribuir para o ambiente inflamatório crônico. É crucial entender que estes são princípios gerais. Suas necessidades são únicas. E se você tiver qualquer condição de saúde, discutir sua dieta com um profissional qualificado ou nutricionista é sempre o caminho mais seguro e responsável. Eu me lembro de um paciente, vamos chamá-lo de Roberto, um senhor de 68 anos que era apaixonado pelo seu pão na chapa pela manhã e pelo bife suculento no jantar. Ele estava acordando de 4 a 5 vezes por noite para ir ao banheiro e atribuía tudo isso à idade, como se fosse um destino selado. Depois que conversamos sobre como esses alimentos, consumidos em excesso e de forma rotineira, podem alimentar a inflamação, uma luz se acendeu. Ele começou a entender que seus hábitos diários estavam diretamente ligados ao seu calvário noturno. Ele não estava doente, estava simplesmente preso em um padrão que trabalhava contra seu corpo. Agora, vamos para a parte mais animadora: as soluções práticas e seguras. Apresentarei 5 categorias de alimentos que funcionam como verdadeiros aliados da sua próstata, ajudando a combater a inflamação e a nutrir seu corpo. A primeira categoria é a dos alimentos ricos em licopeno, com o tomate cozido sendo o grande campeão. O licopeno é um antioxidante poderoso que atua como um faxineiro celular, ajudando a neutralizar o estresse oxidativo que danifica o tecido da próstata. Cozinhar o tomate, como em um molho, aumenta a biodisponibilidade desse nutriente.
A segunda categoria é a dos vegetais crucíferos, como o brócolis, a couve-flor e os brotos de brócolis. Eles são ricos em um composto chamado sulforafano, que apoia as vias naturais de desintoxicação do corpo. Essencialmente, eles ajudam seu organismo a eliminar substâncias potencialmente nocivas e a regular a resposta inflamatória. Incluir esses vegetais regularmente na sua alimentação é como contratar uma equipe de limpeza interna que trabalha para manter o ambiente da sua próstata mais saudável e equilibrado a longo prazo. Agora, sobre esta segunda categoria, os vegetais crucíferos. É uma que, surpreendentemente, é muitas vezes ignorada. Não por ser perigosa ou controversa, mas porque seus benefícios poderosos são sutis e agem ao longo do tempo. Enquanto a medicina moderna frequentemente busca uma pílula de ação rápida para resolver um sintoma imediato, o poder protetor e consistente desses alimentos representa uma estratégia muito mais profunda e sustentável. Não é uma solução mágica, e por isso às vezes é subestimada, mas seus efeitos cumulativos na redução da inflamação são profundos. Continuando, a terceira categoria é a das gorduras saudáveis, especialmente o ômega 3, que são os anti-inflamatórios da natureza. Você os encontra em peixes gordos como o salmão e a sardinha, e também em fontes vegetais como nozes e sementes de linhaça. Em quarto lugar, temos os alimentos ricos em zinco, como as sementes de abóbora. O zinco é um mineral crítico para a função prostática, e estudos mostram que homens com problemas de próstata frequentemente têm concentrações mais baixas desse nutriente. Finalmente, a quinta categoria são as bebidas ricas em polifenóis, como o chá verde, conhecido por suas potentes propriedades antioxidantes. David, um paciente de 72 anos, veio ao meu consultório sentindo-se completamente sem esperança. Ele havia lido na internet sobre ervas e suplementos milagrosos e gastado dinheiro com promessas vazias, sem obter qualquer resultado. Nós mudamos completamente seu foco. Em vez de buscar curas mágicas, ele começou a incluir consistentemente alimentos desses 5 grupos de apoio em suas refeições. Meses depois, ele me contou que a maior mudança não foi apenas ter menos idas ao banheiro, mas sim um sentimento profundo de empoderamento. Ele finalmente era um participante ativo em sua própria saúde, e não uma vítima passiva do envelhecimento. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, entendemos que, embora o crescimento da próstata seja natural com a idade, a inflamação crônica vinda da nossa dieta pode piorá-lo significativamente. Segundo, identificamos os culpados comuns, como alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras ruins, que alimentam essa inflamação silenciosa. E, finalmente, destacamos 5 categorias de alimentos poderosos, seguros e naturais, ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, para apoiar a saúde do seu corpo e proteger sua próstata. A mensagem central é esta: suas escolhas diárias no prato têm um poder imenso. Você não está destinado ao declínio ou a uma vida de desconforto. Ao nutrir seu corpo corretamente, você está dando um passo proativo e poderoso em direção a um futuro com mais saúde, vitalidade e bem-estar. Lembre-se, esta é uma informação educativa. Se você está enfrentando sintomas persistentes ou graves, é absolutamente essencial consultar um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Nunca tente se autodiagnosticar ou substituir uma orientação médica. Sua saúde é preciosa demais para isso. Se você achou esta informação valiosa e útil, um like no vídeo ajuda outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação a encontrarem este conteúdo. E eu adoraria saber suas opiniões ou experiências nos comentários abaixo. A troca de informações enriquece a todos nós. Para mais guias de bem-estar baseados em ciência e na experiência clínica, não deixe de se inscrever no canal. Agradeço imensamente por você ter dedicado este tempo para cuidar da sua saúde.
Existe um arquiteto silencioso do sofrimento futuro na vida de milhões de homens. E ele está bem ali, no prato de comida deles. Em meus anos de consultório, vi inúmeros homens chegarem ao meu consultório depois dos 65 anos, exaustos e angustiados com as idas constantes ao banheiro, principalmente durante a noite. Eles chegam acreditando que isso é simplesmente uma parte inevitável e cruel do envelhecimento, uma sentença contra a qual não há apelo. A verdade trágica é que, para muitos, esse declínio foi lentamente construído ao longo de décadas por alimentos comuns. E se eu lhe dissesse que a ferramenta mais poderosa para apoiar sua próstata não é um remédio, mas uma simples mudança na sua lista de supermercado? Fique comigo, pois entender isso é sobre resgatar sua qualidade de vida. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Minha autoridade não vem de títulos acadêmicos pendurados na parede, mas de anos na linha de frente da medicina, sentada em frente a homens como você, ouvindo suas preocupações e observando os padrões que se repetem. Eu vi de perto as consequências reais da negligência e, felizmente, também testemunhei os incríveis benefícios que um cuidado proativo pode trazer. Minha abordagem é direta, empática e baseada na ciência que vejo funcionar na vida real. Estou aqui não para julgar ou envergonhar, mas para empoderar você com o conhecimento necessário para tomar as rédeas da sua própria saúde, de forma segura e consciente. Este tema é crucial, porque os sintomas, como a vontade frequente de urinar, desenvolvem-se tão gradualmente que são descartados como coisa da idade. Existe também um tabu social que faz os homens sofrerem em silêncio. Ignorar isso significa arriscar a perda da vitalidade, do sono reparador e até da intimidade. O que começa como um incômodo aos 60 pode se tornar um problema debilitante aos 70. A promessa deste vídeo é clara: fornecer um roteiro alimentar seguro e prático para apoiar a resiliência do seu corpo. Antes de começarmos, se você acha esta conversa importante, seu like ajuda a levar esta informação a mais pessoas. Inscreva-se para não perder nossos guias de saúde. Para entender como a alimentação impacta tudo isso, primeiro precisamos falar sobre a próstata. Pense nela como um porteiro do corpo masculino, uma glândula do tamanho de uma noz localizada estrategicamente logo abaixo da bexiga. Ela tem uma função dupla e vital. Por um lado, controla parte do fluxo urinário, como um portão que se abre e fecha. Por outro, produz o fluido que nutre e transporta os espermatozoides, sendo essencial para a função reprodutiva. Quando esse porteiro começa a ter problemas, seja por inchaço ou irritação, todo o sistema ao redor é afetado, gerando os sintomas que tanto incomodam e prejudicam a qualidade de vida, especialmente com o passar dos anos. À medida que os homens envelhecem, mudanças hormonais completamente naturais fazem com que a próstata tenda a crescer, uma condição conhecida clinicamente como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. É fundamental frisar que este é um processo biológico normal, não necessariamente uma doença ou um sinal de algo mais grave. A maioria dos homens experimentará algum grau de crescimento da próstata ao longo da vida. O ponto central, que infelizmente muitos ignoram, não é o fato de que ela cresce, mas sim que a velocidade e a gravidade desse crescimento, bem como a intensidade dos sintomas, são fortemente influenciadas por fatores do nosso estilo de vida, com a dieta ocupando um papel de protagonista absoluto neste cenário. O que você come, dia após dia, pode acelerar ou desacelerar esse processo natural. É aqui que a conversa deixa de ser sobre um destino inevitável e passa a ser sobre escolhas conscientes. A ciência nos mostra que o ambiente interno do nosso corpo tem um poder imenso sobre como nossos tecidos e órgãos envelhecem. Uma dieta que constantemente desafia o corpo com substâncias irritantes cria um cenário de estresse contínuo, forçando a próstata a reagir de forma defensiva, o que, a longo prazo, se manifesta como crescimento excessivo e sintomas debilitantes. Em contrapartida,
Uma dieta nutritiva e protetora oferece as ferramentas para que o corpo gerencie esse processo de envelhecimento de forma muito mais suave e equilibrada. Aqui, chegamos ao ponto mais importante de toda a nossa conversa: o papel da inflamação crônica de baixo grau e do estresse oxidativo. Imagine essa inflamação como um fogo brando e latente, queimando silenciosamente dentro do seu corpo, sem fumaça ou dor aguda. Certos alimentos que consumimos diariamente, muitas vezes sem perceber, agem como lenha seca, mantendo esse fogo aceso por anos a fio. Esse calor, constante e invisível, irrita o tecido delicado da próstata, incentivando-o a inchar, a crescer e a pressionar a uretra, causando todos aqueles problemas urinários que tiram o sono e a paz de tantos homens. Esse processo inflamatório não é algo que acontece da noite para o dia. Ele é o resultado cumulativo de milhares de pequenas escolhas ao longo de décadas. Cada refeição que alimenta esse fogo interno é um pequeno passo em direção aos sintomas futuros. O estresse oxidativo, por sua vez, pode ser entendido como uma espécie de ferrugem celular, um dano causado por moléculas instáveis que atacam as células saudáveis da próstata. A inflamação crônica e o estresse oxidativo andam de mãos dadas, criando um ciclo vicioso que desgasta o tecido prostático e acelera o seu envelhecimento disfuncional, transformando um processo natural em uma fonte de sofrimento diário. Agora, pare e pense por um instante. E se aquele molho que você considera saudável para a sua salada, ou o pãozinho que você come fielmente todas as manhãs, for, na verdade, uma fonte oculta dessa inflamação? E se a bebida que você escolhe para relaxar no fim do dia estiver secretamente alimentando esse fogo interno? São essas conexões surpreendentes e muitas vezes ignoradas que vamos desvendar agora. Entender isso é o primeiro passo para desarmar esse arquiteto silencioso do seu sofrimento. A seguir, vamos identificar os erros mais comuns que podem estar sabotando a sua saúde prostática sem que você perceba. Vamos começar limpando o terreno. O primeiro pilar da higiene alimentar para apoiar sua próstata é, de forma muito clara, reduzir ou evitar os principais gatilhos inflamatórios que agem como combustível para aquele fogo brando que mencionei. É um trabalho de faxina, de remover os irritantes que, dia após dia, desgastam a saúde dos tecidos. A primeira grande categoria problemática, e talvez a mais presente na vida moderna, é a dos alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. Pense em bolos, biscoitos, refrigerantes, salgadinhos e aquelas refeições prontas que prometem praticidade. Esses produtos são desenhados para serem hiperpalatáveis, mas, ao mesmo tempo, disparam respostas inflamatórias agudas e sistêmicas no corpo, criando um ambiente interno que favorece o inchaço e a irritação. O excesso de açúcar, em particular, funciona como um verdadeiro acelerador desse processo inflamatório. Quando consumido em grandes quantidades, como no caso de doces e bebidas açucaradas, ele sobrecarrega o sistema metabólico do corpo. Essa sobrecarga gera uma cascata de reações químicas que promovem a inflamação em todo o organismo. E a próstata, sendo um tecido sensível a mudanças hormonais e inflamatórias, sofre diretamente as consequências. Não é um dano que você sente de imediato, mas uma agressão contínua e silenciosa que, ao longo de anos, contribui para o crescimento excessivo e para o surgimento dos sintomas urinários que tanto comprometem a qualidade de vida na maturidade. A segunda categoria que merece nossa atenção são as gorduras não saudáveis, especificamente certas gorduras saturadas e, principalmente, as gorduras trans, frequentemente encontradas em frituras, margarinas e inúmeros produtos industrializados. Essas gorduras não apenas contribuem para problemas cardiovasculares, como já é bem conhecido, mas também desempenham um papel direto na promoção da inflamação sistêmica, aquele fogo brando que mencionamos. Elas agem desregulando as vias anti-inflamatórias naturais do corpo, deixando tecidos delicados como o da próstata mais vulneráveis a danos,
estresse oxidativo e, consequentemente, ao crescimento descontrolado. A escolha correta das gorduras que você consome é, portanto, um ato fundamental de proteção e autocuidado. Por fim, o excesso de carne vermelha e, de forma ainda mais acentuada, de carnes processadas como linguiça, presunto, bacon e salame, também está consistentemente ligado a um aumento nos marcadores inflamatórios do corpo. É importante ressaltar que não se trata de demonizar um alimento específico de forma isolada, mas de reconhecer que um padrão alimentar com alto e frequente consumo desses produtos pode contribuir significativamente para a manutenção de um ambiente inflamatório crônico. A moderação e o equilíbrio são as chaves aqui. Trata-se de entender que a soma das suas escolhas diárias é o que, no final das contas, define o terreno biológico onde sua próstata irá envelhecer. Eu me lembro de um paciente, vamos chamá-lo de Roberto, um senhor de 68 anos que era apaixonado pelo seu pão na chapa com margarina pela manhã e pelo bife suculento no jantar, quase todos os dias. Ele estava acordando de 4 a 5 vezes por noite para ir ao banheiro e atribuía tudo isso à idade, como se fosse um destino selado e imutável. Depois que conversamos sobre como esses alimentos, consumidos em excesso e de forma rotineira, podem alimentar a inflamação, uma luz se acendeu em seus olhos. Ele começou a entender que seus hábitos diários estavam diretamente ligados ao seu calvário noturno. Ele não estava doente. Estava simplesmente preso em um padrão que trabalhava contra seu corpo. É crucial entender que estes são princípios gerais de higiene alimentar. Suas necessidades nutricionais específicas são únicas e podem ser influenciadas por diversos fatores individuais. Se você tem qualquer condição de saúde pré-existente ou preocupações particulares sobre sua dieta, discutir suas escolhas com um profissional qualificado, como um médico ou nutricionista, é sempre o caminho mais seguro, responsável e eficaz. O objetivo aqui é fornecer conhecimento para que você possa ter conversas mais informadas e tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde a longo prazo, sempre com o devido acompanhamento profissional quando necessário. Agora, vamos para a parte mais animadora e construtiva da nossa conversa. As soluções práticas e seguras que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Apresentarei 5 categorias de alimentos que funcionam como verdadeiros aliados da sua próstata, ajudando a combater a inflamação e a nutrir seu corpo de dentro para fora. A primeira e mais famosa categoria é a dos alimentos ricos em licopeno, com o tomate cozido sendo o grande campeão. O licopeno é um antioxidante poderosíssimo que atua como um faxineiro celular, ajudando a neutralizar o estresse oxidativo que danifica o tecido delicado da próstata. O interessante é que cozinhar o tomate, como em um molho caseiro, aumenta a biodisponibilidade desse nutriente, tornando-o ainda mais fácil para o seu corpo absorver e utilizar. A segunda categoria que mencionei, os vegetais crucíferos como o brócolis, a couve-flor e principalmente os brotos de brócolis, é uma que, surpreendentemente, é muitas vezes ignorada ou subestimada. Não por ser perigosa ou controversa, mas porque seus benefícios poderosos são sutis e agem ao longo do tempo. Eles são ricos em um composto chamado sulforafano, que apoia as vias naturais de desintoxicação do corpo. Enquanto a medicina moderna frequentemente busca uma pílula de ação rápida para resolver um sintoma imediato, o poder protetor e consistente desses alimentos representa uma estratégia muito mais profunda e sustentável para a saúde a longo prazo. Não é uma solução mágica, e por isso às vezes é subestimada, mas seus efeitos cumulativos são profundos. Continuando, a terceira categoria é a das gorduras saudáveis, especialmente o ômega 3, que são os anti-inflamatórios da natureza. Você os encontra em abundância em peixes gordos como o salmão selvagem e a sardinha, e também em fontes vegetais como nozes e sementes de linhaça moídas. Em quarto lugar, temos os alimentos ricos em zinco, como as sementes de abóbora.
O zinco é um mineral absolutamente crítico para a função prostática. E estudos mostram que homens com problemas de próstata frequentemente têm concentrações mais baixas desse nutriente no tecido. Finalmente, a quinta categoria são as bebidas ricas em polifenóis, como o chá verde, conhecido mundialmente por suas potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. David, um paciente de 72 anos, veio ao meu consultório sentindo-se completamente sem esperança. Ele havia lido na internet sobre ervas e suplementos milagrosos e gastado um bom dinheiro com promessas vazias, sem obter qualquer resultado significativo. Nós mudamos completamente seu foco. Em vez de buscar curas mágicas, ele começou a incluir consistentemente alimentos desses 5 grupos de apoio em suas refeições diárias. Meses depois, ele me contou que a maior mudança não foi apenas ter menos idas ao banheiro, mas sim um sentimento profundo de empoderamento. Ele finalmente era um participante ativo em sua própria saúde, e não uma vítima passiva do envelhecimento. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, entendemos que, embora o crescimento da próstata seja natural com a idade, a inflamação crônica vinda da nossa dieta pode piorá-lo significativamente. Segundo, identificamos os culpados comuns, como alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras ruins que alimentam essa inflamação silenciosa. E, finalmente, destacamos 5 categorias de alimentos poderosos, seguros e naturais, ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, para apoiar a saúde do seu corpo e proteger sua próstata. A mensagem central é esta: suas escolhas diárias no prato têm um poder imenso. Você não está destinado ao declínio. Ao nutrir seu corpo corretamente, você está dando um passo proativo e poderoso em direção a um futuro com mais saúde, vitalidade e bem-estar. Lembre-se, esta é uma informação educativa. Se você está enfrentando sintomas persistentes ou graves, é absolutamente essencial consultar um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Se você achou esta informação valiosa, um like no vídeo ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo, e eu adoraria saber suas opiniões nos comentários. Para mais guias de bem-estar, não deixe de se inscrever. Obrigada por dedicar este tempo à sua saúde.